Vez e voz. Oferecimento Morílio Imóveis, em Santos e Mongaguá. A sua melhor opção no litoral paulista. E Chefs On Gastronomia, Delivery e Buffet. E sua festa ao melhor estilo. Olá! A morte brutal de João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, espancado em um supermercado da rede Carrefour, em Porto Alegre, ganhou as páginas online de jornais brasileiros e do mundo. João Alberto foi espancado e morto por 2 homens brancos que faziam a segurança do hipermercado. Os suspeitos tiveram prisão preventiva decretada. Laudo inicial aponta que o soldador foi morto por asfixia. No Brasil, os casos de homicídio de pessoas negras aumentaram 11,5% em uma década, de acordo com o Atlas da Violência divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o FBSP. Para falar sobre violência contra negros, eu converso com o ativista e escritor Bartolomeu Pereira de Souza, Bartô. Bartô, muito obrigado pela sua participação aqui. Bom dia, Raton. Bom dia, ouvintes e telespectadores também do Vez e Voz. Obrigado pelo convite, cá estamos. Pode espremer aqui o Bartô, que o que eu souber a gente responde. Companheiro, me fica uma coisa, o presidente Bolsonaro se diz daltônico depois do episódio, né? E o Mourão, o vice Mourão, afirma que não existe racismo no Brasil. Esse negacionismo é criminoso, na sua opinião? O negacionismo é criminoso e é importante, né, a sociedade brasileira entender que todo racista, ele vai negar sempre, ele vai dizer sempre que não existe o racismo porque ele se beneficia dessa mazela social, dessa tragédia social que é o racismo em nosso país. Então é coerente quando ambos, inclusive o vice-presidente da República, ele, um pouco lá atrás, ele tinha dito que os males do Brasil é porque o negro é malandro e o índio é preguiçoso. Exatamente. Eu não posso nem repetir, dizer que o vice-presidente e que o presidente são preguiçosos, porque eles têm informações. Eles participaram, eles fizeram faculdades, ninguém chega a general ou a capitão sem estudar. Então, eles são, na verdade, o que eu poderia descrever com bastante clareza, eles são desonestos intelectuais. Desonesto porque eles sabem que existe, negacionista porque eles negam porque se beneficiam, a eles, ao Estado brasileiro se beneficia, e o capital se beneficia violentamente disso, do racismo no nosso país. Basta ver as cifras de desempregados, qual é o extrato maior desses 14 ou 15 milhões de pessoas desempregadas. Isso é uma questão. A outra questão é que, para ficar bastante claro para a sociedade qual é a postura desses que negam a questão do racismo, são os mesmos que negam a questão da pandemia. E 170 mil pessoas, brasileiros, homens e mulheres e crianças, e na sua maioria negros, já morreram. Então, a política, né, ideologicamente delineada por esse governo, pelo Mourão e pelo Bolsonaro e pelo seu staff, é negar porque não se combate aquilo que não existe. Exatamente. Por que combater a pandemia se eu estou convicto que ela não existe, que é o que o Mourão, que é o que o presidente sempre desdenhou. Mas números estão aí, 170 mil pessoas já morreram. E a segunda onda está vindo aí, muito fortemente. Bartô, na região sul o racismo é mais enraizado, né? É isso aí? Ou é só uma expectativa, assim? Ou a gente tem impressão disso, mas eu percebo que é mais enraizado no sul. Eu acredito que não seja, porque o Rio de Janeiro, a gente vê o Rio de Janeiro, a metade da população negra, o estado da Bahia, vários estados aí. Então, na verdade, no dia 13 de maio de 1888, naquele decreto da princesa Isabel,
extinguiu-se a escravidão oficial no país, mas não foi extinta o racismo. O racismo permanece. E o racismo é estrutural. Como ele é estrutural? Porque a riqueza do Brasil ela foi fundamentada, ela foi alicerçada em cima da escravidão. Ou seja, que era o trabalho não remunerado para fazer a fortuna daqueles que tinham os escravizados com sua propriedade. Da mesma forma que tem a terra até hoje com sua propriedade. E ao assinar o decreto, e nesse decreto não rezar, não estabelecer nenhum tipo de reparação, nem terra para os ex-escravizados trabalhar, o direito à escola pública. Então, tudo isso foi negado. Então, no dia 14 de maio de 1888, a situação foi essa, né? De milhões e milhões de pessoas que ainda eram os escravizados, que estavam numa pseudo-liberdade, mas sem nenhum tipo de, concretamente, ter um caminho próprio. E aí, essa violência foi se estabelecendo cada vez mais que o Estado brasileiro, logo em seguida, já em 1990, portanto, já na República, estabelece uma série de leis lá de proibição do negro, né, dos ex-escravizados poderem estudar. A lei da terra já tinha sido estabelecida lá atrás. Então, tudo isso foi criando esse fosso e jogando sempre a população negra para esse fosso. E esse fosso, ele se estabelece até hoje. E não é à toa, Raton, que ainda hoje, quando um racista, né, quando chega até o boletim de ocorrência, até uma delegacia, é muito difícil aquele ato de racismo ser registrado como racismo. Exatamente. Geralmente ele é descaracterizado para injúria. Por quê? Porque quando é racismo, é inafiançável. E aí a injúria não, o sujeito responde aquilo em liberdade. Então, respondendo concretamente a tua pergunta, não é a mazela a tragédia, o fosso social que existe ainda hoje no nosso país com relação ao racismo, não é especificamente do Sul. Ele está enraizado em todas as instâncias, em todos os estados, e o que pior, lamentável, em todas as instâncias de poder. Portanto, ele é estruturado ainda hoje a partir do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, eu costumo dizer que uma hora o negro morre pelo capital, no caso do Carrefour, no caso desse massacre, no caso do Extra e tantos outros, e em seguida também ele é morto e assassinado também pelo Estado. Então aí tem uma unidade, né, que um só se sustenta porque o outro se sustenta. Então existe essa unidade intrínseca entre capital e Estado brasileiro na manutenção, porque ambos se beneficiam muito, muito decididamente da questão do racismo no nosso país. Bartô, um dado, as pessoas leem isso e não absorvem isso, mas é um dado que tem que ser colocado aqui. 75% das vítimas de violência letal no Brasil são negras. Jovens negros morrem mais que jovens brancos. Isso é uma... Está na estatística. Exatamente. Estatística tá aí. Cruel. Como é que você avalia essa questão brasileira, né? Nós estamos num processo, Raton, nós e telespectador, seus ouvintes do Vez e Voz, em vários momentos, nosso país passou por um processo de branqueamento, de tentativa de branqueamento da sociedade. Quando estava perto da liberação, né, que muitos escravizados já tinham sido libertos, já tinham, pela resistência, pelos quilombos, enfim, pela resistência do povo negro, e naquele momento a Europa já pressionava, principalmente a Inglaterra, pressionava o Brasil violentamente, que não era possível mais, porque eles estavam se industrializando lá fora, e, portanto, o Brasil minimamente tinha que se modernizar para continuar competindo, mandando produtos ou comprando produtos deles. Então já não havia interesse econômico de países lá de fora com a escravidão aqui no Brasil. E o Brasil foi o último a abolir a escravatura. Foi o último país das Américas a assinar uma lei lá oficializando o fim da escravidão. O que acontece a partir desse momento? Acontece que os trabalhadores europeus
passo a ser importado, ter facilidades de adentrar ao Brasil, inclusive com terra, com não impostos, com direitos a estudar, todos os seus direitos elementares. Enquanto aqueles que foram os braços, né, os construtores da riqueza até o momento, para eles coube o quê? Coube o dia seguinte o despejo como se fosse bagaço de cana, o dia seguinte, que é o dia 14 de março. Inclusive a capoeira 14 de maio. foi proibida, 14. né? Que era uma maneira de defesa dos negros. Né? Aí todas as nossas culturas, ou seja, a capoeira, que era uma forma de defesa, ou seja, as nossas religiões, que até tivemos que mudar o nome das nossas crenças, né, para continuar existindo enquanto povo, enquanto cultura, que todas elas hoje estão aí. Mas não foi sempre assim, foi sempre uma luta, né? E o Estado brasileiro, até bem pouco tempo, teve por trás de ir lá, de quebrar imagens, de quebrar centros de umbandas. Agora mesmo aqui em Santos, está uma maior briga ainda, até foi a matéria do Diário do Litoral, com relação à imagem de Iemanjá na ponta da praia. Foi minha, inclusive. Foi uma luta, está sendo uma luta. Está sendo uma luta. O que está por trás disso? Está por trás disso a questão racial. Nós somos um povo múltiplo, cultural. Então, mas o que querem nos impor o tempo todo é aquela cultura que veio da Europa, entendeu? E nós não somos isso. Tem a Europa, é claro, tem o negro, tem o índio. Temos tantas culturas dentro do nosso país que é uma violência alguém querer impor só um tipo de cultura, um tempo de visão. Então, nós estamos num processo, primeiro, eu te digo hoje assim com bastante satisfação, após essas políticas de ações afirmativas, que elas são necessárias, as cotas permitiu com que jovens, negros, índios pudessem acessar a universidade e, a partir disso, voltar para suas comunidades e contar a sua própria história. Exatamente. Então, você entrar hoje eu entrar dentro de uma universidade e eu ver lá a minha etnia, ver lá um índio, ver um negro, ver um menino, cabelo back pau, ver uma jovem fazendo a discussão dentro da universidade, isso é uma riqueza não apenas para o nosso segmento, para o negro, é um segmento, é uma riqueza para a sociedade. Brasileira. É a cultura, eu tendo a oportunidade de aprender aquilo com o jovem negro, mas também o jovem negro tendo a oportunidade de aprender a cultura da população negra. Isso tem sido fantástico. Bartô, mais 2 índices aqui muito que as pessoas não se dão conta, né? Policiais negros, embora constituam 37% do efetivo das polícias, né, são 51,7% dos policiais assassinados. Né? E mulheres negras morrem mais assassinadas e sofrem mais assédio do que as brancas. Olha só que situação, né? Olha que coluio de situações, né? Que faz o negro sempre estar abaixo, sempre estar lutando, né? Enfim. Aí tem 2 questões e ambas são dramáticas. Primeiro, o policial negro, ele mata também. Exatamente. Ele mata negro também. Ele mata e ele morre. Porque, ideologicamente, os aparelhos de segurança pública do Estado brasileiro, ele vem da época ainda da ditadura. Ele é alicerçado ainda da ditadura militar. Ainda falta muito para cada secretaria de segurança, na época da ditadura militar, ele era comandado por alguém do Exército, Marinha e tal. E essa cultura, esses estatutos, eles permanecem até hoje. É tanto que nos próprios estatutos lá, e um dia desse foi estarrecedor, né? Eles explicitaram isso, eles têm orientação de abordagem, por exemplo, na praia é feita de uma forma light. Mas se o cidadão estiver lá numa periferia, estiver na zona noroeste, estiver no morro, estiver num bairro dentro de uma favela, aí já entra, já é como o cidadão fosse o inimigo. O tratamento já é esse. Então, isso estão nos estatutos. Então, ao mesmo tempo que a gente fala que o policial negro também morre mais, isso é verdade, isso é dramático, a gente gostaria que nem o policial negro, mas também nem o negro, única coisa nem que o cidadão morresse, é para isso que a gente luta, mas ao mesmo tempo é que esse policial negro, ele é ganho ideologicamente, ele está na linha de frente, mas na hora das promoções,
Ele não é o capitão, ele não é o sargento, ele não é o primeiro, entendeu? Então, é dito, olha, o teu lugar é até aqui. Exatamente. Seja ele no serviço público, seja ele dentro das Forças Armadas, seja ele dentro da Polícia Militar, seja ele na carreira dentro da Polícia Civil. Então, ele está na linha de frente, ele é o soldado, ele é um cabo, no máximo ele é um cabo, é um segundo sargento. Ele está na linha de frente, ele não é o comandante que está lá atrás que manda, que dá a ordem para ele ir para aquela linha de frente. Então, ele morre, mas isso é verdade e é dramático também. Bartô, combate ao racismo tem que ser uma política de Estado. É isso mesmo. Nós temos que ter uma política de Estado forte com relação a isso. Combate ao racismo é uma política, tem que ser obrigatoriamente uma política de Estado, porque o racismo é estruturado a partir do Estado e a partir do capital, que é o próprio Estado que está lá dentro. E aí, nós sabemos isso, e quem diz que não existe o racismo também sabe disso. Tanto que uma das primeiras atitudes desse pessoal que está aí no poder, está no governo federal, foi desestruturar toda a Secretaria da Mulher, a Secretaria de Combate ao Racismo, a Secretaria de Direitos Humanos, enfim. Então, tudo aquilo que é... Mas, ao mesmo tempo, deu muita força, né, para aquele que quer comprar uma arma, entendeu? Para a desqualificação, ao mesmo tempo, deu autorização, né, através das palavras, né, que as pessoas podem matar, entendeu? Não foi à toa que aquele músico negro, né, foi metralhado lá no Rio de Janeiro com 80 tiros, e veja bem quem era o comandante daquelas tropas lá que o Rio de Janeiro estava sob intervenção. Hoje está dentro da Casa Civil desse atual governo. Então, veja quem é o Heleno, né? O general Heleno, que participou lá de um massacre lá no Haiti, as tropas sob seu comando. Que aí a ONU solicitou ao Brasil que substituísse aquele comandante lá, e o presidente era o Lula, e isso foi feito, o sujeito foi trazido para o país dele, e aí vejamos ainda até hoje o ódio que ele nutre sobre a esquerda. Exatamente. Então, as coisas não estão soltas, né? Quem mata, quem manda matar, quem autoriza, ou seja, através de decreto ou através da voz, da própria voz, está no poder. E a nossa luta é dura. E a sociedade, por isso que a gente fala, hoje não basta mais aquela posição de eu não sou racista. Tem que ser antirracista. Se não for antirracista, se não tiver uma postura de antirracista, vai dar força àquele que é o racista. Exatamente. Que esse que é o racista, ele tem voz, ele tem a rádio, tem a TV e tem o poder central. E está em muitos governos também. Bartô, educação, né? Você acha que é preciso enfatizar a não violência contra negros nas escolas? Desde pequenos, as crianças entenderem esse absurdo que é o racismo? Você tocou num ponto super importante, todos os pontos importantes, e esse, a educação é a mudança de todo. Raton, eu tinha 18 anos quando eu tive acesso, né, por esses acasos da vida. O primeiro livro que eu li de cabo a rabo, aí depois voltei, li o livro no mesmo dia. Em uma semana eu li o livro 3, 4 vezes, me apaixonei pelo livro, chamado Capitães de Areia. Capitães de Areia. Li esse livro. E aquele livro me despertou para a vida. Porque eu sou nordestino, e aí eu passei a ver, e essa história narra, né, a história dos meninos de rua lá de Salvador, e eu passei a ver aqui, na cidade onde eu estava, então, Santos, os mesmos meninos que estavam lá em Salvador. E em cada cidade que eu ia, eu passei a ver os mesmos meninos que estavam lá em Salvador. Então, isso para mim foi um despertar para a consciência. A leitura, a cultura e tudo isso. Trabalhando no Porto, eu aprendi, a minha escola política foi no Porto, porque eu entrei na Idocas em 1968, era a CDS, Companhia Doca de Santos, e a época que eu entrei em 68, novembro de 68, muitos ex-sindicalistas estavam voltando. Eles tinham sido cassados das direções dos sindicatos, mas aí, nesse intervalo de
entre a cassação em 64 e 68, alguns receberam uma meia anistia, não de voltar para o sindicato, mas voltar para a categoria. E aí, no costado do navio, eu tive a oportunidade de conversar com vários deles e ali eles me passaram exatamente a leitura do que estava acontecendo. Porque a gente estava numa ditadura, mas ao mesmo tempo tinha você não podia escrever o que você pensava, você não podia falar o que você pensava, tinha uma censura. Mas ali no boca a boca eles me passaram como é que eles foram caçados do sindicato, tal. Então foi uma grande escola. E a partir disso eu fui introjetando em mim a questão da ideologia. Ideologicamente, o Estado brasileiro está sendo trabalhado hoje mais do que nunca, tanto quanto na ditadura, e alguns contam até mais do que na ditadura, para que seja um Estado cada vez mais excludente, que seja um Estado de 30% da população, mas seja um Estado talvez muito rico, porque na ditadura militar se produziu muito, mas essa riqueza não chegava na população. Então a gente está retornando àquele estado lá da violência também através da exclusão. E essa violência através da exclusão, negros, mulheres, depois as mulheres negras, quer dizer, os pobres de um modo geral, mas dentro desses pobres de um modo geral também tem os estratos. Que aí o negro é a mulher negra mais ainda, é a mulher, mas a mulher menos do que a mulher negra, e aí é a barbárie que está se estabilizando novamente. Para encerrar o nosso encontro aqui, eu queria te agradecer muito, mas uma informação que eu gostaria de saber de você. Eleger políticos que combatem o racismo é fundamental? Eleger políticos que combatem o racismo é fundamental. Porque a partir desses políticos a gente pode apresentar projetos, mas eu digo o seguinte, o que é fundamental além desses políticos, ou juntamente com esses políticos, é que os movimentos sociais, que os movimentos de mulheres, movimento negro, a gente esteja cada vez mais organizado para fazer valer a nossa pauta. Perfeito. Só votar é super importante, eu defendo sempre a democracia e tudo, mas a democracia não pode acabar no dia da eleição. Exatamente. Nós temos que exercer essa democracia ativa, cidadania ativa, porque a partir disso, a partir desse momento, dessa cidadania ativa, é que nós vamos fazer avançar nossas pautas. E aí, os políticos, aqueles políticos que a gente votou porque defendia essas pautas, é super importante. Eles são instrumentos, mas nós somos os fiscalizadores. Os fiscalizadores, como é que se diz assim? Os empurradores, né? Isso. Para que de fato isso aconteça. Perfeito, Bartô. Muito obrigado mais uma vez, viu? Pode falar, não, pode falar. Então, tem 2 minutinhos. Pode falar, fica à vontade. Então, eu queria te pedir licença nesse meio da consciência negra. Eu fiz um poema que chama-se Sonho de Liberdade. Opa! Que eu acho que tem tudo a ver com esse momento. Na verdade, está na esteira do livro que eu Memória na Pele. E o Sonho de Liberdade é uma ida na África e uma ida e retorno. Então, se você me permitir, muito rapidamente. Por favor, por favor. Então, o poema Sonho de Liberdade é meu, Bartolomeu Pereira de Souza. E assim, eu tive um sonho de liberdade. Andei sobre as ondas do mar. Fui levado pelas tormentas do oceano até a África chegar. Lá encontrei meus ancestrais, libertos e amparados pela divindade de Oxalá. De lá tinham sido arrancados, para o Brasil traficados. Aqui foram torturados e explorados. Venceram a agonia, a dor, o banzo e a chibata do feitor. Eu tive um sonho de liberdade. Agora eu sei quem eu sou. Meus ancestrais me disseram, agora é com você. Eu sei, é comigo, é com você, é com todos nós. Eu tive um sonho de liberdade. Eu tenho um sonho de liberdade. A liberdade que ainda não chegou, mas chegará.
pois a luta continua comigo, com você e com todos nós. Axé Brasil, axé África, axé para todos nós. Paz para todos nós. Puxa, muito obrigado por esse prazer de ouvi-lo. Obrigado a você. O Vez e Voz termina com a seguinte frase: o Brasil aplaude a miscigenação quando clareia, quando escurece, ela condena. O táxi não para você, mas a viatura para. Esse é um problema urgente no Brasil. Esse é de Emicida, músico paulistano, que se converteu em uma das vozes mais contundentes na luta contra o racismo. O Vez e Voz fica por aqui. Curta, compartilha, www.diariolitoral.com.br e redes sociais. Mande a sugestão de pauta para o entrevistado pelo 99146-7060. Até a próxima sexta. Tchau. Vez e Voz. Oferecimento Morílio Imóveis, em Santos e Mongaguá. A sua melhor opção no litoral paulista. E Chefs On Gastronomia, Delivery e Buffet. E sua festa ao melhor estilo.